Aqui no meu canal eu te ensino muitos pontos de bordado e não só isso, eu te ensino a bordar de verdade, eu te explico tintim por trás do bordado livre, dou passo a passo, não dou só diquinhas, né? Eu ensino mesmo. Então, se você quer aprender a bordar, se você quer bordar do zero, você é iniciante, não sabe nada, então você já borda, já sabe fazer muita coisa, mas quer aperfeiçoar seus bordados, você chegou ao canal certo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer pintura de agulha. Eu já mostrei antes como eu bordei essa arara aqui, mas uma aluna pediu para mostrar mais devagar, porque ela achou muito rápido o outro vídeo. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar mais lentamente como é que eu fiz e vou até voltar, né? Vou ficar voltando para repetir para você ver como foi que eu fiz o movimento, como é que eu fiz o ponto para você entender direitinho de onde saiu, onde foi que passou a agulha. Na pintura de agulha, a gente faz um ponto longo, um ponto curto. Então, se você observar aqui, parece que eu estou fazendo um ponto cheio, né? Mas não. Eu estou preenchendo com um ponto maior que o outro e um ponto menor que o outro. Então, eu vou fazendo isso intercalando, um ponto longo, um ponto curto. É por isso que eu chamo de ponto longo curto, porque eu encurtei nessa palavra, para não ficar falando ponto longo, ponto curto o tempo inteiro. Eu dei um zoom bem exagerado aqui, espero que não estrague o vídeo, mas olha só, depois que eu faço a primeira camada, quando eu vou fazer a segunda, eu trago partindo os pontos existentes. Então, eu vou sempre passando a agulha assim, olha só, por dentro do ponto que eu já fiz e trazendo para fora, e aí eu faço um ponto maior e um ponto menor. Observa que eu fiz um ponto curto e agora eu vou fazer um ponto longo. Olha só como ele passa do tamanho do ponto anterior. E no vídeo cortado, editado, acelerado, a gente não consegue ver, mas olha só, eu erro várias vezes onde vou colocar a agulha até depois eu acertar e puxar no lugar certo. E no vídeo também editado a gente vê fazendo muito rápido, né, o ponto, mas é sempre assim, devagar. O bordado é sempre feito bem lentamente, porque o bordado é isso, é você exercitar a sua paciência, né? É você bordar lento, bordar devagar. Se você puxar a linha muito rápido, vai criar nó. Eu vou até deixar essa parte aqui passando assim devagar, eu não vou cortar, eu não vou agitar, não vou acelerar, porque é para você ver como é lento o processo do bordado, né? Como eu não faço rápido. E é sempre assim, quando eu volto com a agulha para perfurar o ponto, às vezes eu cutuco várias vezes, todo mundo faz isso, tá? Isso é normal, não é só iniciante que faz isso. Então a gente vai fazendo assim, vai palpando, né? Vai fazendo a palpação até encontrar o lugar certo e puxar a agulha. E eu vou fazendo isso, eu vou trazendo o ponto, partindo, né? O que já está existente. Trago a agulha assim, eu parto o ponto e aí eu coloco no outro lugar, fazendo um ponto longo, um ponto curto. Só que aqui você observou que eu fiz vários pontinhos do mesmo tamanho? Nessa parte eu quis dar esse efeito aqui das penas, porque se você observar a arara, ela tem as peninhas assim meio marcadinhas mesmo. Então eu quis dar esse efeito aí arredondado. E nesse momento aqui, se eu quisesse, eu poderia passar um tom de vermelho mais escuro só nas bordas para criar uma sombra. E aí eu decidi fazer, mesmo depois que o ponto já está feito, eu decidi pegar um outro tom de vermelho para criar umas sombras assim. E nesse vídeo aqui vai ficar um pouco imperceptível, mas quando pega o bordado assim pessoalmente, você coloca ele na mão, você consegue ver que tem uma linha vermelha de cor diferente, como se fosse uma sombra mesmo. E eu acabei acelerando um pouco essa parte, porque já deu para entender o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então eu vou deixar essa parte um pouquinho acelerada, que é pra gente passar logo para a próxima. Eu já troquei de cor, agora eu vou colocar o tom de amarelo. E olha só como eu tô fazendo um ponto longo, um ponto curto, eu estou fazendo... Eles parecem estar do mesmo tamanho, né? Mas eu tô fazendo um mais para cima, um mais para baixo, porque eu quero que fique com esse efeito como se fosse as penas falhadas mesmo, porque na foto a arara tinha as penas assim, meio falhadas. E aí eu já troquei para a linha verde, eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou fazendo um ponto longo, um ponto curto, e eu não deixo as penas tão falhadas assim, porque eu vi que na foto elas estavam um pouquinho mais próximas uma da outra. Eu já mostrei fazendo arremate, mas eu vou mostrar fazendo de novo, que é quando a gente vai trocar de linha. Então, quando ela está acabando, a gente passa a linha assim por dentro dos pontos que já estão feitos. E eu só faço isso, tá? Eu passo algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes para prender bem. E depois eu corto com a tesoura. E aí eu já troquei de linha, vou fazer agora com a linha azul, é um azul claro. Eu tentei pegar um azul bem parecido com o da foto. E eu vou fazendo isso, um ponto longo, um ponto curto. Sempre eu gosto de trazer de onde já está bordado para a parte que não tem bordado ainda. Tem gente que faz o contrário, principalmente as gringas, eu vejo muito, elas fazendo do lado que não está bordado, trazendo para o lado que já está bordado. Assim eu não gosto tanto porque eu acho que marca demais o ponto e eu quero que ele fique sem essa marcação assim de que o ponto foi furado pela agulha, sabe?
Dependendo da ocasião, eu posso fazer assim. Se eu quiser fazer um pelo de bicho, por exemplo, mas aqui eu não quero, tá? Aqui eu quero que fique o mais discreto possível, que eu passei um ponto partido. E aos poucos a arara vai tomando forma. Olha só como já está o corpinho dela. E é só isso, eu vou colocando a linha, trazendo daqui da parte verde e trazendo para essa outra parte. E eu estou parando a cor no lugar onde eu tinha feito a marcação. É importante que você pegue a sua caneta fantasminha, se você não tiver, pega um lápis mesmo, e marca ali onde você vai passar essa linha para você fazer um ponto longo, ponto curto, e você saber onde é que vai fazer a transição de uma cor para outra. E eu já finalizei a parte do azul claro, agora eu vou trocar para o azul um pouquinho mais escuro, e eu vou fazer esse efeito degradê de um azul para o outro. Eu acho que muita gente tem dificuldade de fazer pintura de agulha. Não é só porque acha o ponto difícil, eu acho que é porque, além de não tentar fazer, muita gente tem medo de tentar e gastar linha, sei lá. Eu acho que isso impede você de evoluir no seu bordado. Então você pega as suas linhas, procura as linhas mais baratas que você tem. Tem umas linhas da China que são bem baratinhas, tenta comprar delas para você treinar. Tipo essa daqui que eu estou usando, é da Shein. E o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou passando um ponto por cima de outro ponto que já existe, porque eu quero colocar um pouquinho desse tom de azul escuro misturado nesse tom de azul mais claro. Então eu posso fazer isso daqui. A gente faz bordado livre, então no bordado livre nós temos essa liberdade para usar a nossa criatividade e fazer o que a gente quiser. Eu vou só fazer alguns pontos e pronto, só para dar uma misturadinha ali nas cores, para dar um tchan, né, para dar um charme a mais. E aí eu já falei que eu gosto de fazer de onde o ponto está para um lugar onde não tem ponto. Mas olha só aqui, eu vou colocar o roxo. Então eu trouxe o azul até um pouquinho mais para o lado. E agora eu vou preencher esses buracos aqui com a linha roxa, porque eu vi que na foto da arara que eu usei de referência, ela tem umas peninhas roxas também, entre o azul claro e o azul escuro. Então eu vou preencher com o roxo aqui nessa parte do buraco, entre essas duas linhas, e não tem problema, tá? Eu parti o ponto assim por dentro dele, e depois eu vim partindo pela parte de cima. Não tem problema eu trazer a linha do avesso e depois a linha pela parte da frente do bordado. Ela vai ficar um pouquinho mais marcada na parte da frente do bordado, mas não tem problema. Na época que eu gravei esse vídeo, eu fiz assim, né, muito na diagonal o vídeo. Se fosse hoje em dia eu ia deixar um pouquinho mais de cima, filmando um pouquinho mais pra cima. Mas eu acho que tá dando pra ver aí como é que eu fiz. Eu tentei dar um zoom aí, mas eu acho que dá pra ver direitinho como foi que eu fiz aí com a linha roxa. E eu vou aproveitar e vou fazer também um ponto aqui e outro acolá, aqui nessa parte que tá bordada com o azul claro. Do mesmo jeito que eu fiz com o azul escuro, que eu peguei um pouco dele pra colocar no azul claro. E eu vou aproveitar que eu estou com a linha roxa e vou continuar o bordado desse outro lado aqui, porque a arara da foto de referência, ela tem umas peninhas roxas desse lado. Então eu já vou continuar e vou fazer um pouquinho. E sempre mantendo a técnica de fazer um ponto longo, um ponto curto, e de vir partindo o ponto aqui. Eu venho partindo pela linha vermelha e vou trazer a agulha até aqui onde não tem ponto nenhum. Tá vendo como é bem fácil de fazer a pintura de agulha? Porque eu acho que às vezes a bordadeira iniciante, principalmente, ela olha um bordado pronto, feito com essa técnica e pensa assim, nossa, que difícil, pra onde é que vai, né? A pessoa não sabe nem por onde começar. Mas aí é pra isso que eu gravo esses vídeos no meu canal. Eu gosto muito de mostrar o passo a passo dos bordados que eu fiz e de fazer essas análises, mostrar o ponto, né, de dar dicas também, pra quando você for fazer, você conseguir e ver como é fácil de fazer. E se a essa altura do vídeo você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve, porque senão você vai perder de vista. Você vai ver esse vídeo aqui e você nunca mais vai ver meu canal, ou então você vai ver daqui a alguns meses e vai perder todo o conteúdo maravilhoso que eu posto aqui semanalmente. Então já se inscreve aí, clica no botão vermelho, verifica se ficou cinza e já ativa o sininho também, que é para você não perder os próximos vídeos e receber as notificações. Eu já fiz alguns pontinhos com a linha roxa, são poucos, tá? E agora eu vou fazer outros com a linha azul. E esse tom aqui é o tom de azul claro. Eu não estou dando as referências das cores que eu usei, porque somente as alunas têm acesso a esse tipo de informação. Então, toda vez que eu falar em cor de bordado aqui, somente as alunas têm acesso à paleta de cores. Se você quiser se tornar minha aluna, é só você clicar no link que está aí na caixa de descrição e ver como é que faz, para você ter acesso a todo o conteúdo extra que eu publico para elas. São conteúdos exclusivos e excelentes
principalmente para quem é iniciante e está começando a aprender a bordar. E eu vou finalizar essa parte do azul claro e logo mais eu vou começar a colocar um azul escuro aqui entre o roxo e o azul claro. Eu vou preencher essa parte da borda da asa com o azul escuro, que é o mesmo azul que eu usei ali do outro lado. Eu vou fazer isso até preencher toda essa parte aqui do risco. E eu vou acelerar só um pouquinho, só para o vídeo não ficar tão longo, porque já está ficando. E na verdade ainda tem também uma parte verde aqui, nessa parte da asa dela. Eu achei legal esse ângulo aqui que deu para mostrar como tá irregular essa parte das penas roxas. E é desse jeito mesmo, tá? Eu quis deixar assim. Eu não quis deixar super retinho do jeito que tá a cabeça dela. Eu quis deixar as penas assim, meio assanhadinhas mesmo, do jeito que tava na foto. E eu vou preencher essa parte com verde. E eu vou dar uma aceleradinha de novo, porque já deu para entender o que é que eu tô fazendo aqui. Depois de bordar as asas, eu vou continuar bordando o corpinho dela, a barriguinha, né, que só falta isso. E vou fazendo do mesmo jeito, partindo o ponto e trazendo a agulha para cá, para onde não tem ponto. E nessa parte aqui, eu não preciso deixar a marcação fazendo aquelas partes redondinhas, do jeito que eu fiz ali na cabeça dela, não, no pescoço. Eu vou fazendo assim mesmo, preenchendo inteiro, pra ficar todo chapado, né, pra ficar lisinho. Nessa parte do pescoço dela, você tá vendo, né, que tem uma diferença ali entre o pescoço e o peito, vamos dizer assim, o peitoral da arara. Eu quis deixar aquela parte ali daquele jeito mesmo, que é pra ver que tem uma diferença ali, que tem umas penas ali, né, que elas estão mais levantadinhas. O ideal seria eu vir com uma linha mais escura e fazer uma sombra naquela parte da borda, mas eu quis deixar assim mesmo. Quando eu digo mais escuro, é só um tom de vermelho mais escuro, tá? Não é preto, não. Porque muita gente vem e coloca preto, assim, no lugar que ela quer fazer sombra, mas não, você deve usar, na maioria das vezes, um tom mais escuro da cor que você já estava usando. Quase nunca a gente usa preto para fazer sombreado, assim, não, tá? A gente usa uma cor mais escura mesmo, só o tom mais escuro. Eu vou começar a bordar os pés, eu vou fazer o ponto cheio na horizontal, que é para ficar com aquela divisão entre os dois dedinhos dela. Aqui você já pode usar 2 fios na agulha, até para ter um pouquinho mais de volume, porque se você usar só um fio, vai dar um pouquinho de trabalho, você vai ter que ficar fazendo mais pontos e mais pontos, então se você usar 2 fios, você vai fazer menos pontinhos, até porque o pé dela, olha só como os dedinhos dela são compridos, né? Então você vai precisar fazer bastante ponto cheio aqui. E eu já fiz um lado, agora eu vou fazer o outro. Vou até dar uma acelerada, né? Porque eu já mostrei fazendo um lado. Não precisa mostrar tanto assim fazendo o outro, porque já deu pra você entender. E eu ainda vou mostrar fazendo a carinha dela e o bico. Então, olha a carinha dela. Eu estou usando um tom de rosa bem claro. Ele parece branco, mas não é branco, tá? É um tom de rosa. Quem é minha aluna, é só conferir lá no PDF da paleta de cores. Tem um PDF lá no plano de riscos. Só você baixar e conferir as cores. É um PDF lindo que eu fiz, que na época eu estava com tempo. E eu fiz um PDF perfeito. As fotos estão até em alta resolução. Então você dá uma conferida lá como foi que eu fiz. E você confere também como é que estão os pontos, né? Porque dá pra ver os detalhes dos pontos. E por falar em ponto, aqui no olho dela eu fiz um nó francês. E eu já comecei fazendo o olho porque eu já quis deixar marcado onde é que eu ia bordar, né? Porque se eu bordasse a carinha dela primeiro, deixasse o olho para depois, para colocar por cima, podia ser que eu perdesse ali onde é que tava e colocasse o olho um pouco mais para baixo. E aqui nessa parte, que eu vou chamar de pálpebra dela, que eu acho que é a pálpebra, eu estou fazendo ponto cheio radial. Tem tutorial completo aqui no canal, ensinando bem direitinho como é que faz esse ponto. E também tem outro bordado que eu já fiz, que eu fiz uma maçaneta da porta, então eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição esses 2 vídeos que eu estou falando. E agora eu vou usar o ponto... E agora eu vou continuar com ponto longo curto, mas nessa parte aqui eu vou ter que fazer ponto cheio, né? Porque é muito pequeno o espaço entre o bico dela e o olho. Mas depois eu vou continuar na horizontal, fazendo o ponto longo curto. E eu vou fazer um ponto bem curtinho mesmo, tá? Vai ser um ponto curto e um ponto um pouquinho mais curto. Vai ser tipo assim. Porque aqui não tem espaço suficiente para fazer um ponto longo e um ponto curto, né? Um ponto muito longo. Mas olha só como deu certo fazer. Eu tô fazendo só 2 camadinhas de ponto mesmo. E assim deu certo. Eu já troquei a linha por outro tom de rosa. Eu estou usando um fio na agulha, tá? Na arara inteira eu estou usando só um fio na agulha. Só nos pés que eu usei 2 para poder preencher mais rápido. Mas aqui eu vou usar um outro tom de rosa. Olha só, eu tô criando aquele efeito nas penas dela. Eu tô só fazendo ponto partido assim.
e criando esse efeitinho. Se você observar na foto das araras, elas têm umas penas um pouquinho menores no rosto e elas ficam com a carinha assim, com esses tracinhos. E observa que eu não usei preto para fazer esse sombreamento, né? Eu usei um outro tom de rosa. E agora para fazer o bico eu vou fazer ponto cheio nesse sentido. Aqui é o jeito de ser ponto cheio, tá? Não dá para fazer outro ponto não. Mas nessa outra parte aqui, que é um pouco mais comprida, eu vou fazer com ponto longo curto. E eu já comecei fazendo contorno com ponto longo curto mesmo. E eu vou fazendo tipo um V assim. E eu vou preenchendo como se fosse meio falhado, que é para depois eu vir com a outra cor e intercalar com ela. E eu já trago esse tom de marrom mais claro. É um tom de marrom meio acinzentado, ele é bem bonito. E eu já vou trazendo aqui, partindo esses pontos do Vzinho que eu fiz no bico. E já vou fazendo ponto longo curto também. E eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque já deu para entender o que eu estou fazendo, né? Eu estou trazendo o ponto daquela parte da ponta do bico até aqui, na parte da cabeça dela. E o bordado está finalizado, ficou assim o avesso, eu adorei. Que deu para fazer um avesso bem feito. E olha só que coisa linda. Nossa, eu amo esse bordado. Eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição também o vídeo de como eu fiz para bordar as folhas. E eu ensinei a fazer pintura de agulha e degradê. E tá bem interessante, dá uma conferida lá. Acho que eu esqueci de comentar, né, mas esse aqui é um risco do meu plano de riscos para bordar, que é um pacote com mais de 140 riscos prontos para você baixar e bordar. Tem vários tamanhos, de 12, 14, 16, 18, 20 e 22 centímetros. Vários dos riscos também tem uma versão pequena para você bordar chaveiro, pingente, imã de geladeira. Você pode usar esses mini bordados também para fazer broches de roupa, né, e colocar aí nas suas roupas, ou então bottoms para colocar nas bolsas. Usa a criatividade, que a criatividade ela tem que ser sem limites. E para você adquirir esses mais de 140 riscos, você só precisa clicar no link que está na caixa de descrição, que lá tem todos os detalhes bem direitinho. E eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte para eu saber que você gostou. E eu te espero no próximo e até mais!